Boa noite, vereador Pedro Patrus, vereador Sérgio Fernando. Eu não vou cumprimentar todos que já foram devidamente nominados pela mesa. Agradecer a presença de todos vocês aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. É uma honra tê-los na nossa casa. Como eu dizia com alguns companheiros aqui antes de iniciarmos essa sessão, a Câmara Municipal e o Legislativo é a casa do povo, é a casa do contraditório e é a casa do debate. Então nós teremos aqui, com certeza, uma noite onde nós vamos estabelecer o contraditório, o debate público, o debate democrático e o debate tolerante entre as nossas opiniões. Eu considero que uma sociedade tão diversa como a nossa, tão plural, não existe donos de verdade. Existem debates, existem conceitos, existem posições, e todas elas devem ser definitivamente respeitadas, porque uma sociedade intolerante é o pior caminho que nós podemos ter a trilhar. Então nós temos que escutar, temos que falar, temos que nos posicionarmos, defender as nossas posições, mas também escutar e os outros que têm opiniões diferentes da nossa. Isso é fundamental para uma democracia. Então o nosso objetivo nessa noite de hoje, nessa audiência pública, é justamente ter a oportunidade de escutar todas as opiniões, todos os pontos de vista, para que nós tenhamos aqui o parlamento, está aqui eu, mais 2 vereadores, que nós tenhamos as condições, a partir da análise que nós vamos escutar e vamos debater, construir sínteses, porque esse é o nosso objetivo. Nós precisamos ter o equilíbrio na sociedade, a partir da escuta, e criar as condições de a gente ter um plano municipal de educação que não seja nem de A nem de B, mas que seja da sociedade, nessa sociedade plural, diversa, complexa, que nós temos em nossa cidade, nosso estado e no país. Então essa é uma primeira observação que eu gostaria de fazer a todos os senhores e senhoras, porque esse é o nosso objetivo. Uma segunda questão, eu tenho certeza que todos vocês vêm acompanhando ao longo do tempo o plano de educação. Eu queria dizer que esse plano municipal de educação, ele é uma conquista da sociedade brasileira. A partir de 2002, foram realizadas 2 conferências nacionais de educação. Essas conferências, eu vou tratar da última, ela reuniu em torno de 800 mil pessoas em todo o país, debatendo uma política educacional para o nosso Brasil, para o nosso país. Porque, como os senhores sabem, e as senhoras, o Brasil tem até hoje uma educação que é uma educação do governo de plantão. O prefeito de plantão, o governador de plantão, o presidente de plantão. Então, cada um entrava, resolvia qual que era a política educacional, qual era a política pedagógica, qual que eram as metas a serem traçadas pelos governantes. E a cada 4 anos, e agora com a reeleição a cada 8 anos, se é reeleito, as políticas eram alteradas e começava do zero. Nós não tínhamos continuidade das políticas públicas e de uma política pública tão decisiva para um país como o nosso, que é a questão da educação. Então, a partir das 2 conferências nacionais, nós discutimos, a partir de muito debate, a necessidade de criar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em junho de 2014, depois de muito debate nacional. O plano estadual está em discussão no Estado, deve ser colocado em votação já no 2º semestre. E os planos municipais, também que deveriam ser tratados dos 5.700 municípios pelo país afora. Cada município tem que ter o seu plano municipal de educação. Então, eu queria registrar a todos os senhores e senhoras que esta é uma conquista da sociedade brasileira. Uma conquista dos pais, dos alunos, dos professores, dos gestores, né? Para a gente perseguir uma educação de qualidade no nosso país e construirmos os nossos objetivos, que é formar cidadãos e cidadãs capazes de tocar o projeto de nação que nós estamos tocando. Nós precisamos de muita gente com muito conhecimento, com muita capacidade de decisão, e por isso a educação está localizada em grandes desafios, e eu tenho certeza que com planos municipais, os planos estaduais e o plano nacional, nós teremos a possibilidade de avançar em muito na questão da educação. Terceira questão que eu gostaria de sinalizar para os senhores e senhoras. Eu sou da educação, sou presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, milito em educação há 30 anos, mais de 30 anos.
e nós temos um profundo compromisso com a educação, né? Enfrentamos muitas discussões ao longo desses 30 anos para chegar onde nós estamos. Então, nós trabalhamos muito ao longo desses últimos meses para que nós pudéssemos reproduzir aqui em Belo Horizonte um debate de alta qualidade, um debate que pudesse valorizar o nosso Plano Municipal de Educação, que, conforme os senhores e as senhoras sabem, são 20 metas, né? Nós temos 20 metas a serem alcançadas ao prazo de 10 anos, que esse é o objetivo, por isso que não é um plano de governo, nós vamos ter pelo menos 2 a 3 prefeitos nesses próximos 10 anos da cidade de Belo Horizonte. Então, esse plano deverá ser perseguido e deve ser, vamos dizer assim, direcionado a todos os prefeitos que vão ocupar a gestão municipal a partir de agora. Então, a nossa preocupação foi fazer um debate com a sociedade. Nós tivemos, infelizmente, quem acompanhou as conferências, 2 conferências municipais do plano, por favor, levante a mão aqui, por favor. Uma minoria de pessoas, né? Umas 7, 8 pessoas. Então, nós tivemos problemas na discussão do Plano Municipal de Educação, porque, dentre as questões que foram aprovadas no Plano Nacional de Educação, estava lá que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte deveria apresentar, na conferência municipal, um diagnóstico sobre a situação da educação no município de Belo Horizonte. Na rede municipal, na rede privada, na rede federal. Então, um balanço geral da situação, até mesmo porque, quando nós vamos discutir as 20 metas, elas teriam um diagnóstico claro, porque nós vamos ter definido nesses próximos 10 anos as metas. Por exemplo, hoje nós temos aí 60, 70 mil crianças de educação infantil fora das escolas. A prefeitura precisa criar escolas, construir escolas, fazer concurso para contratar professores, um conjunto de ações que precisam ser realizadas. Então, na conferência municipal, infelizmente, não foi apresentado o diagnóstico para aqueles que foram participar da conferência e, portanto, nós tivemos problemas na conferência. E o plano municipal que deveria chegar na Câmara Municipal até o dia 21 de junho, só chegou a semana passada e foi dado o número ao projeto do Poder Executivo, que ele que é o responsável em dar o nome do projeto, na última sexta-feira. Portanto, além da situação que nós vivenciamos na conferência, uma situação bastante dramática do ponto de vista dos nossos objetivos na educação, nós tivemos também um atraso de 2 meses para a apresentação do plano aqui em Belo Horizonte. Nós temos centenas de municípios no país que já aprovaram seus planos municipais e já estão em plena execução. E nós ainda estamos na etapa ainda de discussão na Câmara, que deverá demorar em 2 meses, 3 meses, até a aprovação final do plano municipal. Uma quarta questão. Então, essa é a nossa situação que nós estamos vivendo. Então, nós vamos agora, a partir de agora, queria chamar o vereador Juninho Paim para compor a mesa conosco também, para a presença aqui. Tá, obrigado. Uma quarta questão que nós precisamos refletir sobre o plano municipal é que nós já realizamos 5 audiências públicas, alguns de vocês devem ter participado das 5 audiências públicas, onde nós estamos discutindo algumas metas decisivas. Por exemplo, a meta do financiamento da educação. É decisiva para nós. O governo federal, a partir da decisão da Conferência Nacional, definiu que nos próximos anos nós teremos 10% do PIB para a educação. Para vocês perceberem o que está acontecendo, em 2002 nós tínhamos 2,1% do PIB para a educação, 2,1% do PIB. Agora, no ano de 2015 para 2014, nós temos 6% do PIB. E até 2020, o objetivo é chegar a 10% do PIB para a educação. Isso quer dizer que nós teremos bilhões de reais a mais para a educação, para que a gente possa incluir a sociedade. Então, nós vamos discutir a questão do financiamento. Nós vamos discutir temas, por exemplo, de metas do plano, sobre a valorização do trabalhador em educação. Não sei se você sabe, mas os professores da rede pública, da rede privada, são possivelmente os profissionais menos valorizados no nosso país. Eu sou professor há 30 anos, como eu disse, e nós temos dentro do plano nacional e também no plano municipal, um debate o seguinte: nos próximos 10 anos, aliás, nos próximos 4 anos, nós teremos uma cesta de profissões, médicos, engenheiros, advogados, que ganham um salário muito maior do que os professores, e a ideia é fazer uma cesta dessas profissões, e essa média desses profissionais ser o salário a ser pago aos professores. E por que isso? Nós vivemos um drama na educação.
O Sindicato dos Professores de Minas Gerais, no último ano, de 2014, 43% das demissões no final do ano foram de professores que desistiram da profissão. E nós temos milhares de professores e professoras desistindo da profissão porque não são valorizados. Então, dentro das metas, vamos discutir a questão da valorização. Então, eu não vou, você já sabe, o plano é esse, o plano foi aprovado, são 20 metas, são dezenas de estratégias para cada uma das metas, com o objetivo de a gente chegar ao final de 10 anos e nós termos, então, uma educação muito melhor que nós temos agora. Então, eu acho que é um objetivo extremamente extraordinário, eu diria, na perspectiva da educação em nosso país. Por último, que eu gosto, nós vamos passar aqui a palavra aos companheiros da mesa, nós vamos tratar hoje aqui de um tema da chamada Meta 8 do Plano Nacional, e do plano, porque é definido como as metas em todo o país, que é a Meta 8 do Plano, que trata da inclusão e da diversidade. Vocês sabem que a luta pela educação no país é uma luta da nossa história, da minha, dos 30 anos, 35 anos, mas tem pessoas que já com cabeça mais branca aqui, sabem do que eu estou dizendo, que nós temos uma luta histórica no Brasil. Por exemplo, nós estamos vendo muitas mulheres, mas até os anos 50, a mulher não frequentava escola. Era proibido. Era proibido a mulher, porque a mulher tinha, a não ser aquelas que viravam normalista, que tinha a posição, mas se a gente imaginar, em 1970, em 1960, nós tínhamos 60% da população semi-alfabetizada ou analfabeta no país. Nós tínhamos uma grande concentração das pessoas no campo, portanto, não tinha acesso à educação, né? Havia uma visão de que a mulher, na sua grande parte da sociedade, era poder para procriar, ter filhos, etc. E, normalmente, as mulheres não chegavam a cargos de comando no país, né? Era muito difícil. Vivemos também, então, acho que hoje nós temos uma situação completamente diferente. Se nós pegarmos hoje o número de mulheres que frequentam as universidades no país, são maioria do que os homens. Isso é um movimento que ocorreu nos últimos 10, 20 anos. Há uma inversão. Se nós pegarmos os dados de 1970, 87% das vagas das universidades eram de homens, 13% de mulheres. Hoje nós temos 55% de mulheres e 45% de homens. Isso foi o quê? Uma luta para a questão da mulher, da questão de gênero, para que pudesse também formar, estudar e ocupar espaços de poder na sociedade. A mesma questão, nós trabalhamos na questão, por exemplo, da inclusão dos negros e negras, da questão na sociedade. Esse é um tema também que nós temos tratado nos últimos anos, a necessidade de colocar nas universidades uma parcela significativa da sociedade, em torno aí de 50% ou mais de negros, que não tinham acesso. Nós temos dados, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, que nos anos 90, menos de 3% dos alunos eram negros. Imagina o que é isso. E nas universidades como um todo. Então, há uma política dos últimos anos da inclusão dos negros nas escolas, porque há uma necessidade de uma reparação histórica, porque nós somos um país muito atrasado do ponto de vista da economia e da história, porque se nós imaginarmos há pouco mais de 100 anos, nós tínhamos escravidão no nosso país. Os negros não tinham direito a nada. E não vou falar da escola, porque isso sequer pensava em negro para a escola. Então, nós temos uma luta na sociedade para que nós tenhamos as condições de incluir os nossos brasileiros e brasileiras, belo-horizontinos e belo-horizontinos negros, na formação. Porque os dados nos apontam que grande parte daqueles que abandonam a escola são negros e negras na sociedade brasileira, ainda hoje. Portanto, a sociedade, o Estado, precisa criar mecanismos de proteger essas pessoas e incluí-las na educação. A mesma questão nós estamos discutindo agora, nós estamos aqui com os companheiros representando aqui os deficientes físicos na cidade. Eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, mas a sociedade brasileira como um todo, e Belo Horizonte não é diferente, tem da ordem de 13% das pessoas que têm algum nível de deficiência. Autismo, problemas de visão, cegueira, problema de cadeirante, um conjunto de deficiências que nós precisamos ter o desafio na sociedade nossa de incluir essas crianças. Por quê? Nós temos hoje a necessidade de incluir, porque a escola ela precisa ser uma escola inclusiva. E essa é uma batalha do nosso tempo, porque nós temos muitas crianças que vão para as escolas públicas, porque as privadas, olha só, as privadas não aceitam, grande parte delas, as crianças com deficiência poder frequentar os seus bancos escolares. Muitas escolas recusam que as crianças com deficiência frequentem a escola privada.
Então, o que resta a essas crianças é ocupar um espaço na rede pública. E o que ocorre é a tragédia? As crianças vão para a rede pública e colocam, nós temos professores que vão falar sobre a experiência aqui, coloca lá uma sala com 40 alunos, 2 ou 3 pessoas com algum nível de deficiência, e esse professor tem que atender os 40 alunos e mais aqueles que estão com problema, que deveria ter professores especiais, estruturas especiais, não só para absolver essas crianças, mas dar condição na formação dela. Esse é um dos objetivos nosso na questão da sociedade atual. Um desafio nosso, proposto na meta 8 do Plano Municipal de Educação. Temos também a questão da diversidade sexual, né? Um tema da maior importância. Hoje nós temos uma sociedade, queira ou não queira, que tem várias formas de composição familiar. Tem a família tradicional, homem e mulher, mas tem a família homem-homem, mulher-mulher, que hoje está presente na sociedade. Eu posso não gostar, posso ser contra, mas é uma realidade. E são milhares. O Brasil, o Estado brasileiro, inclusive, através de lei do governo federal, portanto é lei, que já garante o matrimônio, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o homoafetivo. Então essa é uma questão da sociedade que também ela vai sendo superada. E a escola, ela está inserida na sociedade. A escola não é um lugar que está fora do contexto da sociedade. Portanto, os problemas da sociedade, da questão da mulher, da questão do negro, da questão do deficiente, da questão da diversidade sexual, de todas as questões que envolvem a sociedade, está presente no cotidiano da escola. Eu sou professor, nós somos professores, sabemos que essas contradições se expressam no dia a dia na sala de aula. E o que nós precisamos no Plano Municipal de Educação e no Plano Estadual e Federal é dizer que nós precisamos compreender os processos históricos, os fenômenos sociais que estão em curso na sociedade e garantir que todos aqueles que estão presentes na sociedade estejam presentes nas escolas. E mais do que presentes nas escolas, que sejam respeitados pela sua cor. Porque nós sabemos que as pessoas, se nós pegarmos os presídios no Brasil, nós vamos ver que 80% são negros. Muitos deles que não tiveram, inclusive, acesso à educação. Então, nós precisamos garantir que os negros tenham acesso à educação, as negras. Nós queremos que os deficientes tenham acesso à educação e sejam respeitados. Não é só ter acesso, porque muitos chegam lá, o pretinho, ou a pretinha, ou o aleijadinho. Então, a tendência dessas pessoas é abandonar a escola. Então, dentro do plano municipal, na questão, por exemplo, da diversidade sexual, eu não sei se os senhores sabem também, grande parte dos jovens que deixam a escola porque sofrem bullying. Seu viadinho, sua sapatona, não sei o que lá. Então, eles abandonam a escola e poderiam ser reprodutores de inteligência, de capacidade, de um conjunto de construções que cada pessoa em potencial tem, independentemente da sua decisão, de qual que é a sua sexualidade. Ele tem inteligência, tem neurônios, tem capacidade de produzir em uma sociedade que muitas vezes perde, um país como o nosso perde, porque a intolerância supera a capacidade nossa de inclusão. Então, eu penso que nós estamos aqui numa noite com muitos religiosos, eu tenho visto pessoas religiosas, acho que a base da sustentação da religião é a humanidade, nós temos que ser, acima de tudo, humanos, nós temos que ser tudo de mundo, superar as nossas dificuldades de conhecer o outro, de viver com o outro, de respeitar o outro. Eu acho que nós vivemos uma sociedade onde o desrespeito e a intolerância vem imperando, e isso nós não podemos, de forma alguma, permitir que essas questões continuem, principalmente aqueles e nós que defendemos uma construção de uma sociedade mais democrática, mais livre, mais humana, né? Onde todos possam conviver com as suas diferenças, porque é assim que constrói uma sociedade, e penso que nós, que temos a obrigação de construir essa sociedade em outra perspectiva, temos muito a discutir sobre a meta 8 do Plano Municipal de Educação, né? Da diversidade, das questões que envolve, porque garanto aqui que 100% das pessoas que estão presentes aqui hoje defende o irmão, defende aquele que está na construção de uma sociedade mais solidária, como diz o Padre Francisco, né? Somos todos iguais perante a Deus e, portanto, não devemos achar que as mesmas opiniões ideológicas, as mesmas opiniões filosóficas, religiosas, racistas, machistas e outras formas de comportamento da sociedade devem prevalecer entre as relações sociais de um Estado que deve ser laico, inclusivo e que a educação seja o fator determinante para a inclusão
e o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. Então, eu queria abrir essa sessão nossa com essas reflexões e que a gente possa fazer um belo debate e ajudar a construir opiniões aqui na Câmara Municipal, porque nós teremos, os 41 vereadores, a obrigação de votar um plano que seja o mais inclusivo possível, o mais diverso possível e que a gente possa tratar com todos aqueles que precisam ser incluídos de forma igual. Muito obrigado, boa noite para todos. Eu vou passar a palavra para o... Quer falar agora? Para o vereador Sérgio Fernando, e depois vamos passar a palavra para o vereador Pedro Patrus e vamos escutar aqui a todos os companheiros. Vamos passar 5 minutos para cada um, pode ser?